Provérbios 10, 9 diz: quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte seus caminhos será conhecido. Provérbios 10, 9. Nos está falando sobre integridade. Vamos orar? Deus querido, Deus maravilhoso, obrigado pela mais oportunidade que o Senhor nos dá de poder estudar a Tua Palavra e que o Senhor abra o nosso coração e entendimento, Senhor, para que as verdades do Senhor enchem nosso coração de alegria na Tua presença, Pai. Pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos aqui ao estudo, à leitura. O caráter confiável é uma qualidade essencial na vida de qualquer pessoa, porque ele é o guardião da boa reputação social e a maior exigência para a sustentabilidade dos relacionamentos em todas as esferas da vida. Quer ter um relacionamento sustentável? Caráter. Bom caráter. Sem ele, nações, empresas, igrejas e famílias se desintegram numa completa desordem moral. Porém, a nossa atenção aqui será quanto ao aspecto espiritual do caráter. Se fosse perguntar para você, você é uma pessoa de caráter? As pessoas olham para você como uma pessoa de caráter. Mas não só naquela visão que o mundo tem, ou que as pessoas têm de nós, mas qual é a visão que a palavra de Deus tem de nós sobre o que é o caráter? Onde nós encontramos o caráter do cristão? A nossa identidade como cristãos. Qual livro, qual capítulo está o caráter do cristão? Abre lá em Mateus capítulo 5. Vamos lá? Aí está o seu caráter, ou seja, as qualidades daquele que nasceu de novo estão aí descritas, né? São 8 qualidades e 8 promessas, né? Que são as bem-aventuranças. Então, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, ele passou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeira qualidade. E a promessa. O que significa bem-aventurado? Feliz, abençoado. Bem-aventurados os que choram, felizes os que choram. Parece uma contradição, né? Felizes os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vem a qualidade, vem a promessa, que já tem o cumprimento agora e também o cumprimento na eternidade. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome e sede de justiça, não de fazer justiça com as próprias mãos, né? Mas fome de Deus, fome das coisas de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Deus dá a fartura para quem tem fome dele. Depois, bem-aventurados os humildes é o primeiro. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Olha que promessa maravilhosa. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentir, dizerem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus,
pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Aí Jesus vai falar depois da função do cristão, que é ser sal da terra e luz do mundo, né? Até o verso 16. Então, se alguém perguntar qual é o seu caráter espiritualmente falando, está aqui. São as bem-aventuranças. 8 qualidades e 8 promessas que acompanham o seu viver. Deus, no momento da conversão, imprimiu dentro de você, colocou dentro de você essas qualidades e essas promessas vão acompanhar a sua vida. E todas elas estão aí presentes, né? Como um caráter seu que Deus te deu, seu DNA espiritual. É assim que o Senhor te vê. Mesmo que às vezes você duvide, mesmo que o diabo te acuse, mesmo que o mundo te menospreze, mas Deus olha para você, olha para os seus discípulos e diz: vocês são bem-aventurados, 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 bem-aventurados. E cada uma dessas bem-aventuranças, suas promessas e qualidades. Esse é o nosso caráter. Então, na sua oração, hoje ao Senhor, antes de você dormir, e amanhã cedo também, ore agradecendo a Deus por ter dado a você esse caráter maravilhoso. Isso é obra de Deus em nós, né? E peço: Senhor, eu quero me aprofundar cada dia mais vivendo essas verdades, essas qualidades e essas promessas, que é para nós, filhos do Senhor, filhos do Pai Celestial. Amém? Voltando aqui na página 102, Romualdo, senta ali com o nosso visitante, nosso irmão Gessé, você acompanhar a leitura. Ou passa uma Bíblia lá para o Gessé, nosso vizinho aqui, seja bem-vindo, que Deus abençoe. Nós estamos aqui no segundo parágrafo, vai falar: a palavra integridade é de origem latina, hoje nós estamos falando sobre integridade, né? De origem latina essa palavra, que é integritas, significa inteiro, literalmente intocado, inalterado. Figuramente, aplica-se à retidão moral e honradez. Quase sempre definimos a integridade como a qualidade que faz do caráter confiável, mas o seu significado é mais abrangente, porque há uma diferença entre o caráter e integridade. O caráter está associado com comportamentos aprovados. Nesse sentido, o bom caráter pode ser uma resposta natural de agir ou reagir de acordo com os padrões de comportamentos exigidos por determinados grupos sociais. Já a integridade é uma profunda qualidade do caráter, porque está relacionada com a conduta do coração, não apenas com o comportamento aparente. Então, aqui mesmo falando não do caráter, vamos dizer, espiritual, mas todo ser humano carrega um certo tipo de caráter, né? E socialmente falando, então ele vai agir e reagir de acordo com os comportamentos de um determinado grupo. Mas, quando se fala de integridade, a coisa é mais profunda, está falando da conduta que vem do coração. Continuando, nesse sentido, a integridade é a qualidade intocada, inalterada, que forma o caráter. A integridade vai lapidar o caráter, né? Podemos encontrar pessoas que não têm muito caráter, mas se têm integridade, são capazes de agirem em coerência com os padrões divinos. Podemos citar, por exemplo, até um rei pagão como Abimeleque, né? Lá em Gênesis capítulo 20, versículo de 1 a 6, quando Abraão diz que Sara era sua irmã e Abimeleque tomou ela para ser mulher dele, né? E Deus então castiga Abimeleque e fala com ele em sonho, e ele então fica assustado e devolve a Sara para Abraão, né?
e dá uma bronca no Abraão também. Por que você fez isso falando que era sua irmã? Né? Estava querendo, com medo ali, proteger a Sara, mas foi covarde também, não confiou no Senhor. Interessante que nós estamos falando aqui de Abraão, pai da fé, que no início, como todo que está seguindo a Deus no início, né, tem as suas, não só no início, né, tem as suas falhas também, é homem de carne e osso, né, e foi corrigido aí. E aí nós temos depois também o caso de Adão, lá Eclesiastes 7:29 fala que o Senhor criou o homem reto, em retidão, mas ele se meteu em muitas astúcias. Está falando o quê? Gênesis 3 fala de quê? Da queda, do homem no pecado, né? Deus criou o homem bom, perfeito, criou o homem reto, justo, mas ele se meteu em muitas astúcias, ou seja, no pecado, e foi corrompido todo o seu, a imagem de Deus nele foi corrompida, né? Se tornou pecador. Aí nós temos o caso de Noé, Gênesis 6:9, que quando Deus vai mandar o dilúvio sobre a terra, antes disso ele fala para Noé fazer uma arca, porque ele tinha achado integridade na vida de Noé. Noé era um homem íntegro. Como também, mesma coisa acontecendo com Jó, Deus acha a Jó um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, né? Quando Satanás está lá conversando com Deus, e Deus fala, você viu meu servo Jó? Homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. E aí vem a aprovação, né, sobre Jó. Né? Satanás fala, é assim porque você está dizendo para Deus, né? Você dá tudo do bom e do melhor para ele, por quem não vai te amar desse jeito, te adorar desse jeito? Tira para ver se ele vai continuar te adorando. Tira para ver se ele vai continuar te amando. E Deus permitiu. E Jó continuou na sua integridade, adorando ao Senhor, né? A primeira leva de acontecimentos que teve com ele, antes de mexer com a sua saúde, depois de perder tudo, ele diz, o Senhor deu, o Senhor o tomou, louvado seja o Senhor. Ele não... E aí vem uma prova, eu posso dizer, vai seguindo as provas, né? Porque aí vem a questão da saúde, Deus permite também que ele fique sem saúde, e fica numa situação horrível, né? E aí vem a mulher e diz o que para ele? Você ainda temes a Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. É melhor morrer do que ficar nessa situação. E olha que palavra terrível, né? E o que ele responde? Estás louca, mulher? Recebemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Continua firme na sua integridade, né? Temendo ao Senhor. E aí vem os amigos dele. E aí diz o texto que quando eles chegam lá, eles ficaram quantos dias sem abrir a boca, só parados ali junto com Jó, sentindo, se condoendo, né, da dor de Jó. 7 dias calados, sem falar nada. Mas quando abriu a boca, aí é o problema. Às vezes é melhor você ficar calado mesmo, né? Principalmente na pessoa quando está numa situação, às vezes não tem o que dizer, vai falar o quê? Mas abriu a boca, aí começou a acusar Jó, não, Jó, você deve estar em pecado, e aí virou aquela ladainha toda, né? E Jó continua na sua integridade. E lá no capítulo 42, né, quando Deus restaura todas as coisas para Jó e dá o dobro para ele, depois que a resposta de Deus também foi não responder às perguntas de Jó, mas fazer outras perguntas para ele, mostrando que ele é soberano e reina sobre tudo, sobre todos, né? E Jó então põe a mão na boca e diz, eu conheci o Senhor só de ouvir, agora os meus olhos te veem, e sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então,
Deus repreende os 3 amigos dele e fala para Jó: Jó, ore pelos seus amigos. Quando você orar, eles vão ser perdoados, né? E Jó assim faz. Então, é a história que mostra para nós a integridade. E aí nós temos Davi, né? Vamos abrir em 1 Reis 9:4. 1 Reis 9:4 e também muitos outros, né? Diz o texto da palavra de Deus, 1 Reis 9:4: Se andares perante mim, como andou Davi teu pai. Aqui Deus está falando para quem? Salomão, né? Com integridade de coração, ou seja, com o coração inteiro, não pelas metades. Deus não quer coração pela metade, Deus quer o nosso coração por inteiro. Com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Verso 5. Então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. O que nós vemos aqui em Davi? Integridade, né? E aí Deus fala para Salomão: olha, seja como seu pai, íntegro, temente a Deus, né? No início foi bem, Salomão foi bem, certo? O homem mais sábio do mundo, né? Mas o que aconteceu com Salomão na sua velhice? Aliás, não só na sua velhice, né? Ele já foi complicando a vida dele. Gente, é um problema sério, né? Porque com todo aquele poder, mesmo um homem sábio como era, mas fez tolice, né? Casando, não só porque casou com muitas mulheres, mas casou com muitas pagãs, adoradoras de outros deuses. E o que ele fez? Passou também a adorar os deuses dessas mulheres. Aí bagunçou tudo, né? Aí quando chega o filho dele, Roboão, o reino é dividido em 2, né? Problema sério, né? Não foi íntegro até o final, né? Vamos continuar aqui na página 103 agora. De acordo com o exposto, integridade é mais do que o caráter ou comportamento. Apesar deles, ainda podemos cair em frustrações e escândalos. Por quê? Porque muitas vezes nos falta integridade para embasá-los e apoiá-los. Integridade é determinação inabalável que parte do coração para fazer aquilo que é certo, não importando para as circunstâncias ou as consequências. Isso me fez lembrar do Salmo 15. Vamos abrir lá? Salmo 15. Aquele que aqui fala muito dessa questão aí, o cidadão dos céus, né? Tem um título aí, né? Quem é o cidadão dos céus? Salmo de Davi, Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aí ele vai falando aqui as qualidades dessa pessoa. O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com a língua, fica falando mal dos outros, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, ou seja, ao perverso, né? Mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. Jurou, é fiel para cumprir aquilo que jurou, mesmo que tenha prejuízo, mas tem palavra, sim, sim, não, não. O que não empresta o seu dinheiro com usura,
nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Amém? Essas qualidades fazem parte da sua vida? Faz assim, fala para o Senhor: Deus, em nome de Jesus, que faça parte do meu viver. Volto. Sim? É complicado essa parte do dinheiro? Emprestar e não... É desse jeito. Página 103, voltamos lá. A Bíblia diz que todos nós pecamos. Romanos 5, 12. O que está escrito lá? Foi quinta passada nós vimos esse versículo, né? Vocês lembram? Faz parte... Ah, não, é o 8. É o 8 que diz... Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O 12, o que diz o 12? Romanos 5, versículo de número 12. Diz assim: porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, por um só homem entrou... Quem foi esse homem? Adão. E pelo pecado entrou a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos são pecadores, né? Então, a Bíblia que diz que todos pecamos, somos pecadores, e por isso somos por natureza o quê? Corruptos, né? Quem estava aqui domingo à noite entendeu um pouco mais da nossa corrupção, né? Qual o versículo que vale a pena você memorizar aí? Dois textos, né? Jeremias 9, 17, 9, porque o coração do homem é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Esse é o nosso coração de pecador. Mas o que significa essa corrupção? Está lá no texto de Marcos 7, 21 a 23, né? Porque de dentro do coração dos homens procede o quê? Os maus desígnios, os maus pensamentos, a prostituição, o furto, o homicídio, o adultério, a avareza, o dolo, que é a má-fé, o engano, a lascívia, a inveja, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro. Da onde? Daqui, ó, nosso interior, e contaminam, nos contaminam. E está falando de eu e você, não está falando, deve ser lá aquele que está preso lá porque fez coisas terríveis, não. Nós pecadores, isso é o que significa ser pecador. Todos nós temos essa podrequeira dentro de nós, né? Se não for a graça de Deus, nós estamos perdidos no pecado. Continuando aqui na página 103, portanto, não podemos assegurar que não temos pecado, é o que diz 1 João 1,8, ou que não somos corruptíveis em nossa espiritualidade, em nossa conduta, nos relacionamentos. Então, até na nossa espiritualidade, somos também muitas vezes corruptos. Ninguém é naturalmente perfeito. Não estamos defendendo isso aqui. Entretanto, a Bíblia nos ensina que a integridade é uma qualidade do caráter possível de ser adquirida e vivida apesar da nossa pecaminosidade. Então, apesar da nossa pecaminosidade, Deus nos deu a graça de vivermos aquele caráter das bem-aventuranças e sermos íntegros, né? É o que diz aí esses textos. 2 Samuel, 2 Crônicas, vamos abrir lá em 2 Crônicas 29, 18, 1 Crônicas, quer dizer, né? 1 Crônicas 29, 18, 19, Senhor Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Jacó, conserva para sempre o coração do teu povo essas disposições e pensamentos
inclina-lhe o coração para contigo, e a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardares os teus mandamentos e os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar esse palácio para o qual providenciei. Ou seja, o templo, né? Quem está orando aqui? Davi. Então, ele pede pelo povo de Deus. O que é que ele pede pelo povo de Deus na sua oração? Senhor, inclina o coração do teu povo para contigo. Então, quando você orar pela igreja, faça essa oração também. Senhor, inclina nosso coração, inclina os nossos pensamentos, a nossa disposição para o Senhor. Inclina. Aí vai ser bênção na sua vida, né? Quanto mais nos aproximamos de Deus, melhor será. E com relação a seu filho, quando você orar também, faça essa oração. Dá, Senhor, coração íntegro ao meu filho, aos meus filhos, para que eles guardem os teus mandamentos, os teus testemunhos, os teus estatutos e temam ao Senhor, né? Voltando aqui na página 103, então, ela ensina, o que a integridade nos ensina? Letra A tratar os outros com justiça e honestidade. É o que diz Levítico e Deuteronômios aí, sobre os pesos e medidas, né? A tratar com justiça e honestidade. Também, letra B, a manter a palavra. Como eu já disse, Eclesiastes e Mateus, né? Nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. E Jesus é claro em dizer que passar disso vem da onde? Do maligno. Então, o crente tem que ter palavra, né? Ser fiel. E letra C, que o Senhor protege os íntegros, é que vai dizer o Salmo e Provérbios aí, o Senhor protege, diz o Salmo e fala assim, para o benigno, benigno te mostras, para o íntegro também, íntegro, né? Deus se agrada daquele que vive em integridade. Letra D, que a integridade é mais valiosa do que as riquezas. Vamos ler Provérbios 28, 6. Provérbios 28, versículo de número 6. Melhor é o pobre que anda na integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Mas nós temos a tendência de invejar o rico, né? Por isso que todo mundo quer ganhar na Mega Sena. Mas Jesus dá um alerta para nós, né? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, não adianta ter riqueza material e não ter riqueza espiritual. E Jesus ainda alerta com a parábola, né? Diz que certo homem, ele plantou, fez uma grande plantação, e aí o celeiro estava pequeno, né? Falou, não, vou derrubar esse celeiro, construir um celeiro maior e guardar todo o mantimento e falar para a minha alma, agora alma, come, bebe, regala-te, porque tem muito para muitos anos. Aí ele ouviu uma voz que disse para ele, louco, essa noite pedirão a tua alma, para quem serás? Louco, quer dizer, quem está correndo atrás só do material, só desse, não corre atrás do espiritual, é o quê? Louco, né? Porque qual que vale mais, essa vida ou a eternidade? Aqui nós estamos de passagem, né? E Jesus novamente também alerta lá em Mateus 6,33, outro versículo vale a pena você guardar no seu coração, Mateus 6,33,
Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não quer dizer que a gente vai deixar de trabalhar e cruzar os braços, não é isso. Quer dizer que você vai buscar a Deus em primeiro lugar, em tudo que fizer, ter tempo para o Senhor na sua vida, e aí sim, Deus vem em primeiro lugar. E Ele vai cuidar de tudo na nossa vida, né? Ele quem nos sustenta, e nós vivemos com gratidão, com a alegria do Senhor, com a paz do Senhor no nosso coração, sabendo que qualquer momento que o Senhor nos chamar, quando for a nossa senha, e aí? Você vai ficar apavorado? Não, 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 chama outro, eu não, ai, não, agora não. O que você vai fazer? Né? Estar em paz, né? Estar em paz com o Senhor. Vamos chegar à nossa senha, né? Aquele que tem a Cristo tem paz com o Senhor. Então, letra E, a integridade que nos ensina também que o Senhor testa a nossa integridade, né? O Senhor testa a nossa integridade. Nós vemos aí o caso de Salomão e de tantos homens. Vamos abrir aqui no Salmo 7, versículo 8. Salmo 7, versículo de número 8, diz a palavra de Deus. O Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Oração ousada essa, né? Que ele faz ao Senhor. Mas, lembrando a oração do Salmo 139 também, versos 23, 24, né? Quando Davi ora a Deus, depois de reconhecer que o Senhor é soberano sobre tudo, sobre todos, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Deus sabe de tudo, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. No final do Salmo ele diz: Senhor, sonda-me e conhece o meu coração, prove e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. E uma oração maravilhosa. Pega o Salmo 139, faz essa oração a Deus. Sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, me livra do caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Glória a Deus. E a letra F, que o Senhor detesta, esse texto também, a integridade nos ensina que o Senhor detesta as mentiras e a falta de integridade. Vamos ler Zacarias. Zacarias é o último livro aí do Velho Testamento. Não, Zacarias é o penúltimo. O último é Malaquias. Zacarias, capítulo 8, os versículos 16 e 17. Diz a palavra de Deus: Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Resumindo, seja da verdade, né? Da verdade, da justiça, seja justo. Letra F, que é difícil mesmo ser íntegro. Veja o que acontece com Jó, né? Foi fácil para Jó ser íntegro? Vamos ler lá o texto de Jó, para nós ler também Provérbios, está pertinho aí. Jó,
Jó, capítulo de número 2, versículo 3. Jó 2, 3 diz: Perguntou o Senhor a Satanás: Onde observaste a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Versículo 9. Então a sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Agora Provérbios, capítulo de número 29, versículo 10. Finalzinho de Provérbios aí, né? Provérbios 29, 10. Os sanguinários aborrecem o íntegro, ao passo que, quanto aos retos, procuram tirar-lhes a vida. Então, perseguição, não é fácil para aquele que quer ser íntegro viver no temor do Senhor, né? As pessoas vão te detestar só porque você está sendo justo, íntegro. As pessoas não querem viver, o ímpio não quer viver agradando a Deus, né? Ele quer agradar a si mesmo. Letra G e último, que a nossa integridade deve ser testemunho aos outros. Tito 2:7. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo de número 7. Diz as Escrituras: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade e reverência. Torna-te padrão de boas obras. No ensino mostra integridade e reverência. Amém? Para discussão, o que define uma pessoa íntegra? E aí, já que falamos tanto de integridade, o que define uma pessoa íntegra? Temor do Senhor? Tem o Senhor, tem o temor do Senhor. Quem teme obedece. Obediente à palavra de Deus, né? Muito bem. Então é obra de Deus nossa vida. Essa integridade não somos nós que produzimos porque somos bons, não. É Deus que faz sua obra em nós, né? Na dependência do Espírito Santo. Se as pessoas que convivem com você tivessem que defini-lo, como te definiriam? Como as pessoas definem você, conhecendo você? Gente boa, gente ruim, mais ou menos, não cheira nem fede, né? Ou define você também como uma pessoa direita, honesta, temente a Deus, íntegro, justo. E não só nas pessoas da rua, que é importante também, mas dentro de casa também, né? Dentro de casa, como é que o marido te vê, como é que a esposa te vê, seus filhos te veem, seus pais, né? Vê você como crente, fiel a Deus, mesmo que às vezes eles não concordam, mas eles têm que dar a mão à palmatória, porque muitas vezes há perseguição dentro da própria casa. Jesus diz que os inimigos do homem seriam de dentro da própria casa, né? Mas se estão perseguindo, não porque você está fazendo coisa errada, mas porque você está fazendo o que é certo, né? Então, Jesus diz que, na palavra, né? Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falou que
Todos que querem que viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. E Jesus fala da perseguição. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem. Né? Bem-aventurados, abençoados, felizes, né? Porque você está sendo parecido com o seu Cristo. O que aconteceu com o seu Cristo, com Jesus? Foi perseguido, e os seus seguidores também o serão. E a última pergunta: como você poderia melhorar a sua integridade? Como que eu posso melhorar a minha integridade, meu temor do Senhor, minha obediência ao Senhor? Tem um caminho para isso? Palavra de Deus, ler, conhecer, praticar, buscar ao Senhor cada dia mais em oração para depender dEle, né? Viver em integridade, para a glória de Deus, crescendo todas as áreas, né, da nossa vida. Amém? Vamos orar então? Amado Deus, querido Pai, eu te agradecemos, Senhor, pela obra do Senhor na nossa vida, e que o Senhor nos conceda a graça, Pai, de crescermos em integridade, crescermos no caráter, ó Deus, espiritual que o Senhor nos deu, para vermos uma vida que agrada a Ti. Perdoa os nossos pecados, abençoa o Teu povo, a Tua igreja, aqui em toda a face da terra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que sejamos testemunhas do Senhor, cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.